Muito bem, alô você, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Este é o meu, é o seu, é o nosso canal Rumores do Oriente. E se você ainda não é inscrito, por favor, vá lá e se inscreva. Aperte o sininho para receber todas as notificações, compartilhe, deixe o joinha, tá? Porque isso o YouTube vai entender que é um vídeo relevante. E assim ele vai publicar esse vídeo e vai espalhar como folha de outono a pregação do Evangelho. E você estará contribuindo para essa pregação do verdadeiro Evangelho em Cristo Jesus. Tá bom, querido? Muito bem, hoje é sexta-feira, noite de sexta-feira. No calendário humano. No calendário de Deus já é noite, hoje é sexta-feira à noite no calendário humano. No calendário de Deus já é noite de sábado. Por isso, pelo poder do Espírito Santo, que aqui está, ele tem falado comigo para fazer esse vídeo, essa mensagem, com esse tema. Agradeço ao Espírito Santo por estar aqui, por me iluminar. E agora, como o Senhor mesmo pediu, o Senhor ajuda, né? Nós aqui a entender esse tema, tá bom? Que o seu nome seja louvado por a tua graça de estar conosco, mortais e pecadores, e o Senhor vem fazer morada em nosso coração, no nosso lar. Muito obrigado, que bom, eu me sinto muito feliz por isso. E gostaria que o Senhor me ajudasse a ministrar, colocasse na minha mente, usasse a minha voz para falar aos nossos queridos seguidores. Amém? E todos aqueles que forem assistir esse vídeo, né? Obrigado, em nome de Jesus, por o Senhor estar aqui. Ajuda-me. Oh, glória! Muito bem, vamos lá. Como eu disse, biblicamente já é a noite de sábado, a parte escura do sábado. Um dia tem 24 horas, 12 horas escuro e 12 horas claro. A parte escura Deus chama noite e a parte clara Deus chama Deus chama dia. E a noite antecede a parte clara, que é o dia, ok? Então, de um pôr do sol a outro, como é o dia, começa de um pôr do sol a outro, todos os dias, de domingo a sábado. Começa no pôr do sol de um dia e termina no pôr do sol do outro. Tranquilo? Então, biblicamente, nós estamos na noite ou na parte escura de sábado. Ao amanhecer é a parte clara do sábado. Tá bom? E é esse tema que nós vamos falar hoje pelo poder do Espírito Santo que está aqui. Creiam, ele que coloca na minha mensagem. E essa não foi diferente. Tá bom? Não vou ler todos os textos. Não tem como, nós passaríamos aqui a noite toda estudando todos os textos que falam sobre o sábado. Ok? Lembrando, estou dando ênfase no sábado por causa da data nossa aqui, que é um sábado, uma noite de sábado que nós conhecemos como sexta-feira à noite. Porém, todos os 10 mandamentos estão em vigor e nós damos ênfase em todos eles. Pode ser que daqui para frente nos vídeos eu possa detalhar um por vez. Não tem problema nenhum. Biblicamente está tudo certo. E está tudo na Bíblia, respaldado. Mas o sábado também está. E como hoje é a parte escura do sábado, que antecede a parte clara, o Espírito Santo me falou, o Espírito Santo, para mim, fazer essa mensagem. Alguém está precisando, quem sabe até aí. Oh, glória! Então vamos lá. Entendemos? Um dia começa do pôr do sol ao pôr do sol. Não é de meia-noite a meia-noite. Alguém já viu alguma coisa começar no meio? Tem que começar no começo. A palavra de Deus diz que lá no Éden, Deus vinha visitar o casal na viração do dia. Que hora que era a viração do dia? Meia-noite. Você gostaria que alguém chegasse para te visitar todos os dias, todas as noites, à meia-noite na tua casa? Hã? Então era no pôr do sol de cada dia que Deus ia visitar o casal. Tá bom? Então era a viração do dia, de um dia para o outro. Lá na criação, Deus
Quando chegou na sexta-feira, deixa eu até pegar esse tema aqui para nós entendermos o restante ali, que não vai ter como eu ler todos, tá? Estou dizendo, são poucos textos que eu vou ler realmente, tá bom? Mas são todos na Bíblia, tá? Tem respaldo de todos. Olha o versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis. Viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, sexto dia. Agora eu vou ler um outro dia aqui, só para nós entendermos aqui. Deixa eu ver aqui. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, versículo 12. Segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja sua semente estava nele, conforme sua espécie, viu Deus que isso era bom. Viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. No último dia, no sexto dia, ele viu que tudo que ele fez era bom. E aí, houve tarde e manhã, noite e manhã. A parte escura e a parte clara. E o sexto dia. O capítulo 2, a partir do verso 1, vai dizer assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado o dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia de sábado e o santificou. Por isso, Deus santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizeram. O celular está escorregando aqui. Tranquilo? Deus viu que tudo que ele fizera era bom. Pronto, tudo que ele fez era bom. Estava naquele dia? Sexta-feira. E no sábado ele descansou de toda a sua obra que ele tinha feito. Por isso ele abençoou o dia do sábado e o santificou. O que é santificar alguma coisa? É separar. Biblicamente, separar para um fim religioso. Então Deus, dos 7 dias, Deus escolheu o sétimo para separar para um fim religioso, para o nosso descanso e a nossa comunhão total com Ele. Os nossos afazeres têm que ser deixados todos na sexta-feira para trás e só retomar a partir do pôr do sol do sábado, que já antecede o domingo, ok? Tranquilo? Beleza? O próprio Deus descansou nesse dia e o próprio Deus santificou, separou esse dia para um propósito, para um fim específico e religioso. Isso nós fomos andar durante toda a Bíblia, lembrando que o tema de hoje é a eternidade do sábado. Tranquilo? A eternidade do sábado. E discorrer por toda a Bíblia, certo? Êxodo 20 nos lembra que devemos lembrar do dia de sábado para o santificar, né? E o sábado está dentro da lei de Deus, dos 10 mandamentos, tá? Opa, a minha ajudante chegou. Obrigado, Deus abençoe. Dá um oi pro pessoal lá, tá? Minha netinha que nunca me deixa faltar a água, tá bom? Obrigado. Segue aí meu avô no canal dele, no Rumores do Oriente, para ele ter bastante inscritos. Amém? Deus seja louvado. Tchau. Tchau. Obrigado. Tá? Deus abençoe. Já vou tomar um gole aqui, né? Glória. O próprio Êxodo 20 vai dizer que o sétimo dia é o quê? O sábado do Senhor nosso Deus. Que nele nós devemos descansar, não só nós, nossos filhos, nossas filhas, até a visita que tiver dentro da nossa casa, que é o forasteiro, os animais, tudo deve descansar. É ordem do Senhor, tá? Deuteronômio 5 vai dizer, guarda o dia de sábado, e ele diz que lembra que fomos escravos no Egito e lá, então por isso não deve não é importunar, que eu quero dizer impor, por exemplo, ao estrangeiro que está na nossa casa, a visita. Bom, eu guardo o sábado porque eu creio e tal, mas você não crê, vai trabalhar, vai lavar louça. Não, lembra que vocês foram escravos no Egito e eu tirei vocês de lá e te dei o sábado para você descansar. Não é que eu te dei, eu
eu fiz você lembrar de uma coisa que você tinha esquecido mais de 400 anos atrás. Mas lembra que o Egito foi muito depois da criação do Éden. Lá na criação, Deus já instituiu o sábado. Tranquilo? E assim nós vamos passeando por toda a Bíblia. Tá? Isaías, né? Vai dizer assim, 58, 13 e 14, se desviares o teu pé de profanar o sábado, né? De cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. É assim que diz lá. Se não falares palavras vãs, mas se o chamares de deleitoso e digno de honra, e o honrares, não é só chamar e falar, mas é fazer, praticar. E o honrares, então te deleitarás no Senhor, e o Senhor te sustentará. Ele diz, eu te sustentarei com a herança de teu pai, Jacó. Então há uma promessa de bênção na guarda do sábado que está em vigor. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque todo o mundo cristão, exceto os guardadores do sábado, adventistas do sétimo dia, do qual pela graça de Deus eu faço parte, dizem que o sábado foi abolido. Eles até creem que o restante da lei está em vigor, mas que o sábado foi abolido. E Deus diz, meu santo dia, guarda, reverencia, descanse, obedeça, chame ele deleitoso e pratique. Vocês vão te deleitar com a herança de teu pai Jacó. Vou comer do melhor dessa terra, vou viver melhor nessa terra. Creiam que pelo poder do Espírito Santo que ele colocou na minha mente, eu vou falar para vocês aqui. O mundo ou não existiria mais, ou estaria 10 vezes pior do que o que está agora, se não fossem os guardadores do sábado. Não só por causa do sábado, vou dizer, os que obedecem os 10 mandamentos. Tá? Lembra que eu estou falando sobre a ênfase do sábado, porque hoje é sábado. Mas eu posso detalhar cada um dos 10 mandamentos aqui em cada vídeo que eu posso fazer daqui para frente. Ok? Eu estou falando um assunto pertinente para o dia de hoje. O sábado está em vigor, continua em vigor, o sábado é eterno. Por isso o tema é a eternidade do sábado. Tá bom? O mundo, se existisse ainda, seria 10 vezes pior do que o que é, se não fossem os que guardam a lei de Deus, inclusive o sábado. Creiam piamente nisso. E é verdade, o Espírito Santo pediu para mim falar isso aqui. Ok? Não sei o que eu fiz hoje, que ele disse que o celular não quer parar aqui, tá? Tranquilo? E aí o povo diz aí que o sábado foi feito para os judeus, que o sábado é dos judeus. Nós lemos aqui na criação, em Gênesis, quando esteve aqui, quando Deus instituiu o sábado aqui, não tinha classificação de raça humana na terra, só tinha Adão e Eva. Adão e Eva não eram judeus, não eram brasileiros, não eram japoneses, não era Era 2 seres humanos que Deus criou semelhança e imagem dele. Como é que o sábado foi instituído para os judeus, ou por causa dos judeus, se Deus instituiu lá no Éden, quando os judeus, a raça judia nem existia ainda. Certo? Beleza? Tá. Eu já vou logo adiantar então aqui. Vamos para Isaías 56, esse eu quero ler com vocês. Tá? Isaías 56, quero ler com vocês isso aqui, para nós entendermos que o sábado é para todo mundo, a lei de Deus é para todo mundo. E a lei de Deus são 10 mandamentos, e o sábado está dentro dos 10 mandamentos, não tem como eu tirar isso, não tem como ninguém tirar. Se eu acrescentar, se eu tirar, Deus tira. Se eu acrescentar, Deus acrescenta os meus flagelos, nas 7 pragas que cairão. E se eu tirar, Deus tira o meu direito à árvore da parte da vida. A minha parte da árvore da vida quer dizer, não vou ser salvo, porque a árvore da vida está lá no céu, você tem no novo céu e na nova terra. E se Deus tirar a minha parte lá, quer dizer, eu não vou ser salvo, se eu tirar alguma coisa da Bíblia. Então, se eu tiro o sábado da Bíblia, eu estou tirando o meu direito da vida eterna.
Não só o sábado, qualquer coisa da Bíblia, mas lembra-se que eu estou falando, sabe? Porque hoje é sábado e o Espírito Santo pediu isso para mim. O Espírito Santo fala isso aí para eles. Fala no coração deles, que foi o Senhor que pediu. Por isso eu estou fazendo em obediência ao Senhor, porque eu não posso ficar calado. Tá certo? Isaías 56. Eu preciso ler isso aqui. Assim diz o Senhor: mantendo o juízo e faça a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisso se firma. Olha só, presta atenção. Que se guarda de profanar o sábado. Porque o sábado é abençoado e é santificado. O povo diz, todo dia é dia santo. Não é. Biblicamente não é. O dia santo é o sábado, que foi santificado por Deus, separado. Lembrando, biblicamente, o santo ou santificação é separado. É só isso. Um dia separado aqui, no caso, um dia separado dos outros, para o fim religioso que Deus pede para você e para mim. Tá bom? Beleza? Tá, e que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Tá vendo? Não é só o sábado, mas tem complementos. Mas, especificamente, porque todo mundo quebra o sábado e diz que tá tudo certo. Não tá tudo errado. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará, tá vendo aqui? Do seu povo. Nem tampouco digo eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha... Olha, guardar o sábado faz o quê? Agrada a Deus. E nós abraçamos e aceitamos a sua aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial é um nome melhor do que filhos e filhas para o eunuco que guarda o sábado. Olha só, um nome eterno, darei a cada um deles que nunca se apagará, quer dizer, estarão na onde? No novo céu, na nossa época. Lá nós viveremos eternamente. Nosso nome estará eternamente lá. Nossas boas ações gravadas eternamente, inclusive a guarda do sábado. Agora aos estrangeiros. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, Isaías 56, isso aqui, não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congregarei os dispersos de Israel, ainda congregarei outros que se acham aos que se acham reunidos. É o estrangeiro, já que estão dizendo aí que o sábado foi só para os judeus, para Israel, que está dizendo ao estrangeiro, ao gentil, que você e eu, que hoje somos Israel espiritual. Então, se o sábado foi só para Israel espiritual tem que guardar também. E aqui está dizendo que o sábado é eterno, assim como ele nos dará um nome eterno para os que guardam. Ele diz que o estrangeiro que guarda a sua aliança também terá a sua bênção. O estrangeiro seria eu e você, que hoje somos Israel espiritual. E por que não guardar o sábado? Ezequiel 20, 12, 20 diz que também te deu meus sábados para que sirvam de sinal entre mim e vós, para que saibam que eu, o Senhor, que santifico, sou o Senhor que santifica. Guardareis meus sábados, porque é sinal entre mim e vós, para que saiba que eu sou o Senhor que vos santifica. O sinal do verdadeiro adorador de Deus com o verdadeiro Deus que criou o céu da terra é o sábado. É Deus quem está falando. Não sou eu, não é o Espírito Santo. É Deus. O Espírito Santo que inspirou. Esse é o sinal, essa é a marca que todos vão ver que somos adoradores do verdadeiro Deus quando guardamos o sábado. Reverenciamos Deus no sábado.
Paramos todas as nossas obras seculares no sábado. E lembra, a eternidade do sábado é o tema dessa mensagem. Jesus Cristo, lá em Lucas 4, a partir do 16, vai dizer que num sábado, que ele entrou na sinagoga num sábado, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Que dia que Jesus estava na sinagoga? Que dia que Jesus estava na igreja? A igreja para os cristãos, sinagoga para os judeus, no sábado. Jesus é o nosso exemplo, gente, o nosso exemplo maior. Temos que estar no sábado na igreja, temos que estar fazendo a obra social, temos que estar visitando os enfermos. Não que os outros dias nós não possamos fazer isso. Mas eu só estou dizendo, abrindo esse leque, falando isso aqui, exatamente para que todos, porque Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora Ele quer que todos se arrependam, quando conheçam a verdade, todos cheguem ao conhecimento da verdade do Senhor. E esse é o conhecimento da verdade, gente. É a Bíblia que está dizendo, né, Espírito Santo? Não sou eu só sou um porta-voz de Deus, porta-voz do Espírito Santo. E entrou na sinagoga num sábado, como era seu costume, levantou-se para ler. E quando Jesus foi sepultado, que hora que foi? Era o dia da preparação e começava o sábado. O próprio Jesus descansou, mesmo na sua morte, Jesus descansou na sepultura no sábado para nos dar o exemplo também. Não importa. E disse que as mulheres que seguiam ele, que arrumaram o bálsamo lá para no sábado, descansaram segundo o mandamento. Mas na madrugada do primeiro dia da semana, ou seja, do domingo, estavam lá para ver Jesus ressuscitar. Só que Jesus ressuscitou antes dela chegar, mas elas foram lá. Não para ver Jesus ressuscitar, para embalsamar o corpo de Jesus Cristo. Mas ele já tinha ressuscitado. Porque era essa promessa, no terceiro dia ressuscitarei. Mas era o costume. Ele está na sinagoga. No sábado ele cura um paralítico. Para nos dar o exemplo de que no sábado precisamos fazer a obra social também. O sábado é um dia de libertação. Cura, milagres e evangelho. O apóstolo Paulo pregou num sábado em Antioquia. E quando ele terminou, vieram lá os líderes da igreja e pediram que ele ficasse para que pregasse no próximo sábado. E no próximo sábado, toda a redondeza se afluiu para ali, para ouvir Paulo. Em outra feita, num sábado à tarde, ele foi para um lugar de oração na beira do rio. Quem que estava lá? Lídia. Pregou para Lídia, se converteu Lídia e toda a sua casa. Todos os apóstolos. Pedro, aqui estava Paulo, estava Barnabé, João Marcos. Todos obedeceram, continuaram, depois da morte e ascensão de Jesus, continuaram obedecendo o sábado. Como é que diz que o sábado foi mudado? Não tem como. A Bíblia é clara. O que dizer mais? A eternidade do sábado, o sábado é eterno, tanto quanto Deus é eterno, quanto a lei de Deus é eterna, a palavra de Deus é eterna. E os que fazem a vontade dele também é eterna. Jesus diz lá em São João 10,15, vamos procurar aqui, para mim não citei aqui. São João 10,15, se não me falha a memória. Não, acho que é o contrário, 15:10. Deixa eu ver aqui. Eu estou meio... São João 15. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, como é que ele está aqui? Peraí.
Eu vou achar. A eternidade do sábado. A eternidade do sábado. Cadê, rapaz? Aqui, ali. Não vou achar agora, mas eu sei que ele está aqui. Lá diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se alguém souber onde está aí, me fala, mas ele é aqui, em São João, tá? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Mas é isso, se me amardes, guardarei o meu mandamento. Está aqui em São João, aqui que eu não estou conseguindo achar aqui. Tá? E Isaías, olha a eternidade do sábado. Isaías 66, 22 e 23 diz assim: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim estará a sua posteridade, dos que guardam o sábado e aceitam Cristo como Senhor e Salvador, tá? E será que de uma lua nova e a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne perante mim me adorar. E para nós concluirmos aqui, Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo que tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que estão escondidas, quer seja boa, quer seja má. De tudo que se tem ouvido, assuma o resumo é o quê? Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são penosos, são os 10 mandamentos. O apóstolo Paulo vai dizer: e daí? As pessoas dizem: nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, por isso não precisamos guardar o sábado. Quem está debaixo da lei é quem desobedece à lei. E quem desobedece à lei está debaixo da graça. Que graça? A graça comum. A mesma graça que sustenta os anjos maus, que sustenta quem desobedece o sábado, que é a graça comum, que não tem salvação. Para os diabos, para os demônios não tem salvação, mas para você e eu ainda temos. Ainda temos tempo de voltar para Deus. Agora, quem está debaixo da graça, porque obedece o mandamento de Deus, está debaixo da graça de Cristo. Agora, debaixo da lei é quem desobedece. Debaixo da graça é quem obedece. O apóstolo Paulo diz lá claramente: havemos de pecar porque estamos debaixo da graça? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Porque se não fosse a lei, eu não tinha conhecido o pecado. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E o que é pecado é transgressão da lei. A eternidade do sábado nós vimos através de Isaías, que lá no céu, na nova terra, nós vamos guardar o sábado também. Todos conseguiram chegar lá. Entendemos? Tranquilo? Deus abençoe você e eu em nome do Senhor Jesus.